bom estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente continuar, né? Tem sempre uma coisa, essa semana eu vinha pensando sobre exatamente isso que eu converso com vocês, sobre você ler com calma algo e esperar que o Espírito Santo te extraia dali muitas coisas, né? Um amigo meu, um pastor, que a gente ainda vai trazer aqui esse ano, mais para o final do ano, para vir lhe pregar aqui, lá de São Paulo, ele fala que nós temos que aprender a tirar o recheio das palavras, guarda isso aí. Eu não sei se eu já comentei isso para você, mas ele trouxe esse exemplo daquele biscoito recheado. As crianças olham aquele biscoito, pelo menos meus netos eram assim quando eram pequenos, né? Eles pegavam o biscoito, tiravam aquela parte e saíam lambendo o que estava dentro, que é o mais gostoso. Depois, aí até jogando fora aquela parte que era a capa, mas o recheio. Então, a palavra, ela tem isso, né? O Espírito Santo, ele traz para você um recheio, algo bem especial, algo assim, vamos dizer assim, bem vivo, que te alimenta bastante. A minha necessidade é me alimentar da verdade. Deixa eu ler uma passagem antes da gente continuar aí, não fica preocupado não, isso aí é só um capítulo de uma série grande. Hoje eu estava falando com o pastor Rafa, que eu venho estudando mais e montando mais capítulos, né, sobre o fim dos tempos. Tem muitas coisas que nós podemos caminhar com base nisso, que é legal para que a gente possa estar de vigília, né? Quando o nosso Senhor vier, não vai pegar eu e você desprevenido, porque para nós estamos na luz, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, uma série de mensagens eu fiz sobre esse conteúdo, e esse é um deles, um conteúdo importante, nós guardarmos a nossa mentalidade na simplicidade da verdade, ok? Mas vá comigo em Marcos, rapidinho. Tem essa passagem onde Jesus ensinava, porque esse era o hábito de Jesus, o que mais Jesus fazia todos os dias era ensinar. Obviamente, tinha um momento em que ele curava enfermos, está tudo certo, mas o que ele mais fazia era ensinar. E eu gostei do que está escrito no verso 2, e está escrito que Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, né, por uma ilustração, para ensinar um conceito do reino, né, um princípio do reino. E está escrito assim depois, na minha versão está assim, no decorrer do seu doutrinamento. Muito bacana, né? Então Jesus tinha lá capítulo 1, capítulo 2, naquilo que ele ensinava, porque ele estava formando, né? Então a classe dos formandos de medicina de 1900, vovô garoto. Pois é, eu queria que você entendesse esse conceito. A verdade nos forma, precisa nos formar, ok? Ela forma o nosso caráter, a nossa personalidade. Deus é a palavra viva. Então, quando Jesus fala sobre doutrinar, ele está falando sobre ser formado na verdade. É aquilo que também a gente cantou aqui, de você estar sobre a rocha absoluta, bate o vento, a tempestade, né, a enchente, a tua casa fica de pé, porque você está formado na verdade. Esse é o investimento que eu e você precisamos fazer para os dias que virão. Dias difíceis, complicados, como eu vou continuar falando, dias de inquietações, insegurança, dias de medo, de pânico, dias onde as pessoas estão confusas e não sabem para onde vão, o que elas devem fazer ou não devem fazer. E a gente vai ver algumas coisas nessa noite que a gente vai continuar. Legal? Mas guarda essa passagem aí, eu tenho incentivado, hein? Você comprou uma Bíblia de papel. Quem é que está com Bíblia de papel aí? Muito bom, eu estou apertando o pessoal lá no Rio, né? Compra lá lápis de cor, marca na tua Bíblia. Eu estava vendo o Rafa marcar lá em cima, eu também marco na minha, porque quando você vê um versículo e Deus te fala, aquilo te marca, aquilo fica registrado em você. Assim a gente cresce, tá bom? Então faça isso como um hábito, né? A gente tem um e-book lá, no meu blog, Hélio Peixoto, né, falando sobre como formar uma rotina devocional, como crescer uma rotina devocional, que você vá à verdade, que você gaste um tempo. Tem algumas coisas lá que são simples, mas faz a tua vida crescer. Eu só não posso cair nesse hábito, e é perigoso, de ficar só ouvindo a verdade domingo, só no próximo domingo, né? Há muitos anos atrás eu entendi que eu precisava, e eu estou continuamente sempre ouvindo uma mensagem. A oportunidade que eu tenho, lá no Rio eu moro longe da igreja, 37 quilômetros.
Então eu aproveito, eu estou indo de moto para lá, moto para cá, ou então às vezes vou de carro, mais de moto. Eu estou sempre ouvindo uma mensagem. Sempre. Por quê? Quando você ouve, a fé vem pelo... então eu fortaleço a certeza que eu tenho de Deus no meu coração. É o que você deve fazer, criar um hábito. Ajeitar a tua vida de tal maneira você continuamente ouvir verdades. Né? É uma mensagem, obviamente, com base na verdade, que te encoraja, que te motiva, né? Que levanta, que mostra o entendimento de quem você é em Cristo Jesus, é super importante. Hoje de manhã, cheguei na igreja, eram 7h30 da manhã, e pum, já botei um rapaz lá, né, que eu acompanho ele já há muitos anos, foi professor meu quando eu morei fora, e ele é excelente para ministrar a palavra e fundamentar as pessoas na verdade. Então, esse aí é a simplicidade. Você precisa ser doutrinado e eu também, na verdade. E você verá que ao longo do tempo, você vai crescer. Você verá que, de repente, você vai começar a caminhar com mais clareza. Você vai começar a caminhar com menos insegurança. Olha só que legal. E aí você vai perceber que teu coração tem mais certeza das coisas. Ó. Isso é o produto da palavra na tua vida. Isso é a prova viva de que você está crescendo. Tá certo? Então, a gente fala sobre a escola, que ainda tem essa oportunidade, porque eu dei essa oportunidade de você vir amanhã aqui se inscrever, porque é a última van, não vai passar outra. Então, vem para cá amanhã e faz esse investimento no crescimento do teu homem interior, no qual o apóstolo Paulo falou, que ele se renova todos os dias, ele é formado, ele é doutrinado nessa verdade, e faz com que a nossa vida seja abençoada. Alguém está pegando isso aí? Nós vivemos por uma crença, sendo a nossa crença a verdade, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar muda e se alinha com a verdade. Aí você começa a ver resultados na tua vida, porque a manifestação do céu acompanha o quê? A prática da verdade. Por isso é importante responder. Quando a gente responde a verdade que está em nós, o que acontece? A gente começa a ver a manifestação de Deus na nossa vida. Você vai ficar maravilhado, porque esse é o processo. Às vezes eu repito coisas, é assim mesmo, não estou maluco não, tá? Mas é importante essa questão de repetição e tal, até uma fichazinha caiu. Eu entendo que na minha vida, muitas coisas eu ouvia, até que um dia eu falei assim, caiu a ficha, entendi, peguei. É assim mesmo, funciona dessa maneira também. Tá bom? Nessa insistência de você ouvir, tornar a ouvir. Esse conteúdo, abra lá rapidinho, vamos lá. Romanos capítulo 10, verso 17, um verso super conhecido. Aliás, eu estou ensinando sobre fundamentos da fé aqui na escola. Então, a gente já está aí na terceira ou quarta semana, né, Renato? Quarta, terceira, nem sei. Quarta semana, né? E aí diz aqui, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, não é qualquer coisa. A fé verdadeira em Deus vem por você e eu ouvirmos a verdade. E essa palavra no original tem esse significado, não é ter ouvido, é ouvir, tornar a ouvir mais uma vez, porque a palavra é essa, passam 40 anos, ela continua sendo a mesma, ok? Mas ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e aqui a ação do Espírito Santo é ir abrindo as camadas de revelação para o teu coração, sobre essa verdade, tá bom? Então isso é um segredo. Bom, pastor, mas eu estou fortalecido na fé. Legal, então deixa de ir à academia, se você está forte, e daqui a um mês a sua musculatura começa a regredir. Funciona assim. No mundo do espírito é a mesma coisa. Eu preciso dar continuidade à fé, ou a crença que eu tenho em Deus. É obviamente que essa base pode aumentar, porque há muitas coisas que nós precisamos conhecer de Deus. Mas eu continuamente preciso ouvir nessas áreas para fortalecer a crença que eu já tenho. Diga aleluia. O inferno derruba aqueles que não conhecem a sua crença. E aqueles que estão enfraquecidos, não tenha dúvida. É uma questão de força, é um combate. O combate espiritual, gente, não é tão somente você dizer para o capeta, sai no nome de Jesus, porque ele tem que sair mesmo. E muitas vezes a gente tem essa noção de que combate espiritual é mandar o demônio embora. O verdadeiro, anota isso aí, você trouxe um caderninho? O verdadeiro combate espiritual é um combate de pensamentos. Se você for Gênesis capítulo 3, você vai ver que o inferno fez exatamente isso na pessoa do diabo,
para com Adão e Eva, cheios da verdade, não é não? Começou um combate de pensamento, um pensamento para induzir ao erro, é o que eu venho falando aqui, a gente vai continuar, tá bom? Mas o verdadeiro combate espiritual é esse. Então, como garantir de eu não ser enganado na minha maneira de pensar? Boa pergunta. Como é que eu garanto de não ser enganado na minha maneira de pensar? Se enchendo da verdade, se fortalecendo com a verdade que é a palavra. Diga amém. Amém. Legal? Essa é uma ação purinha de Deus na nossa vida, pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo testemunha a verdade. Ok? Ele dá o selo, ele vivifica, ele estabelece, ele pega essa verdade e tatua no teu coração. É ruim de sair, e o inferno está liquidado. Quando a crença em Deus, que é a verdade, começa a fazer parte de quem você é, porque ela está tatuada, é difícil o inferno chegar e te convencer contrariamente. Quem está dormindo, diga aleluia. Sempre pego, né, gente? Não tem uma semana, na semana passada eu quase peguei o Valtinho, né, Valtinho? Mas não peguei não. Ele levantou a mão assim, Walter está ficando treinado. Isso é para ver se você está prestando atenção. Fica tranquilo que acontece em tudo quanto é lugar. Eu estava uma vez numa igreja de um amigo meu, a igreja estava cheia. Aí me convidou para levar uma palavra, eu estava falando uma palavra lá, eu estava empolgado, porque, gente, a palavra, ela mexe. Sabe, quando você começa a falar da verdade, ou você lê a verdade, ou você medita na verdade, o Espírito Santo, ele se levanta para testemunhar, cara. Ele fica feliz. Se você passa 2 horas, só um detalhe, tá? Lendo a Bíblia, mas com aquele coração com vontade, não é aquela leitura assim, você leu quantos capítulos? Eu li 10, e aí pegou alguma coisa? Nada. Eu estava pensando no cachorro, que eu tinha que dar banho nele, ir lá no supermercado, no açaí, comprar uns negocinhos, e tal, quando eu vi... Mas quando você está ali ligado, com o teu coração aberto, e você põe para dentro, aqui dentro começa a se encher, ele começa a se manifestar, ele te enche. A força da palavra, a força da verdade, na ação do Espírito Santo te enche. Você percebe por dentro, você tem paz, uma tranquilidade interior. Você vai aprender isso tudo na escola, vem para cá amanhã. Participe esse ano, muitas coisas vão mudar. Eu falo porque eu sou um testemunho vivo, não tem como eu deixar de falar, eu e a minha esposa, não é porque tem um nome, ela é especial, eu não ligo muito com esse negócio de placa, porque nós somos cidadãos do reino, nós somos filhos do Deus Altíssimo, servimos a um Deus vivo. Isso aí é interdenominacional, né? Línguas, nações. Eu tenho amigos de todas as línguas aí, um bocado deles aí espalhados, né? A gente estava falando dos missionários aí. Então, isso é que é bacana, é a igreja do Senhor, a gente tem que valorizar isso. Então, a verdade, ela vai formando você. Você vai mesmo testemunhar. Porque depois de um tempo, porque você tem fome e sede, a verdade vai entrando, você vai tendo entendimento, porque o entendimento quem dá é Deus, você vai ver a tua vida mudar. Você fala assim para mim, pastor, eu pensava assim, já não penso mais. Aleluia! Está mudando! E muda para melhor, hein? Então, o que tem que sair é a maneira humana de pensar, mas vamos embora. Então, o que eu estava falando da escola, né? Vem aí amanhã. Aleluia! Vai ser bom, tem um lanchinho, é isso aí. Então, rapaz, depósito? Não, nem isso não é a minha mensagem. Fim dos tempos. Essa é a parte número 11, eu já estou avançando aí, deve ter umas 13 ou 14, mas tudo bem, depois a gente vai fazer um seminário sobre isso aí, né? Então, eu estou falando sobre a segurança da verdade como mentalidade. 2 Coríntios, vou voltar a ler de novo, que é muito preciso, muito legal, né? Quantos creem que é o Espírito Santo falando conosco? Devia crer, porque é isso aí mesmo. Não são simplesmente um homem, Paulo foi usado por Deus, obviamente, na inspiração dele, para falar dessa forma. Então, Paulo disse para a igreja, eu tenho um zelo, cara, por vocês, uma responsabilidade, para preparar vocês e apresentar vocês como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E essa é a verdade. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. Eu quero te falar que nós estamos em estado de preparação. A noiva está fazendo o cabelo,
está lá, sei lá, usando aqueles cremes, aquele negócio, está sendo preparada para um dia nós encontrarmos com o nosso Senhor, aleluia, não? Então beleza, Paulo tinha essa responsabilidade, ele fala no próximo verso, mas eu receio que a serpente, está falando sobre o diabo, enganou Eva, cara, com a sua astúcia, também seja corrompida. Eu já falei bastante sobre isso em 2 domingos, aí depois você pode assistir lá. Corrompida a mente, tira a pureza, para que vocês se afastem da simplicidade devidas à obra da cruz. Esse é o nosso fundamento. É interessante, né? Porque está ali assim, mente corrompida te afasta da simplicidade da obra da cruz, do entendimento sobre a obra da cruz. É isso aí que o inferno quer. Ele quer trazer o falso. Então Paulo disse, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, cara, que a gente não tem pregado, vocês estão aceitando um espírito diferente daquele que já receberam? Ou que evangelho é esse diferente que vocês estão aceitando aí, de boa mente, cara, vocês estão... Paulo estava falando sobre esse perigo. Gente, essas palavras são super atuais nos dias de hoje. A igreja do Senhor sobre a face da terra cresce de uma maneira assustadora, você não faz ideia de como o mundo, através de tudo aquilo que Deus tem, que somos nós, a igreja, está levando salvação em tudo quanto é parte da terra. A questão de 20 anos atrás, um pouquinho mais, aquela região toda do Himalaia, Nepal, aquilo ali não tinha cristão, cara, não podia entrar lá não. Hoje é um dos lugares mais avivados na Ásia, é aquela região do Himalaia. Você vai encontrar muita igreja no Nepal, que alguém dá glória a Deus aí, por favor. Hoje fazem uma estimativa aí por baixo, porque não tem uma estatística dessa que possa ser feita, mas eu vou te mandar essa, gente. Mais de 300 milhões de pessoas na China são cristãos genuínos, cara. Isso aqui que é 300 milhões, cara? Num país que persegue o Evangelho. O Oriente Médio, que era a tal janela 10, 40, que no passado todo mundo queria para lá, para evangelizar, vamos orar e tal. Está mudando. Um dos países que mais cresce hoje, incrível que pareça, um dos países que mais cresce o cristianismo hoje é o Irã. Jovens estão se convertendo direto, gente. Glória a Deus, gente. Jesus está mais perto do que a gente imagina. Tá certo? Então, beleza, aí, o que acontece? Próximo verso. No verso número 4, na outra versão, diz, então vocês parecem tão ingênuos, vocês estão crendo em qualquer coisa que alguém fala, mesmo que estejam pregando outro Jesus. Olha o falso, que eu falei domingo passado. Diferente daquele que nós pregamos. O falso, gente, é simplesmente uma réplica da verdade, mas aparentemente é a mesma coisa. Não, aparentemente não dá. Não dá, esse detalhe é perigoso. Então, um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês recebem, mostrando outro caminho para a salvação. Beleza, então, o apóstolo Paulo, ele comenta no verso número 14, eu vou continuar, ainda assim, eu não estou surpreendido, eu não coloquei aqui não, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. É uma imitação. E aí, o verso 15, que eu acho que está aqui, vamos lá. Verso 15, não, 14, não, esse aí, 15, portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus, olha só, no fim eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem, ok? Então, Paulo está falando de uma corrupção mental, lembra que eu tinha comentado? E na verdade é isso, que nós sofremos, são ataques na nossa mente, na nossa maneira de pensar. O inferno, ele quer controlar a tua maneira de pensar. Preste bem atenção, é isso que ele faz. Porque se ele controlar a sua e a minha, eu não estou junto contigo nessa. Se ele controla a nossa maneira de pensar, ele já sabe que eu vou agir segundo a vontade dele. Porque as minhas ações simplesmente são as consequências daquilo que já está dentro de mim. Então, quando alguém, por exemplo, tira a sua vida, ele não pensou assim, vou tirar minha vida, pum. Não, ele vinha pensando nisso. Eu comentei aqui na semana passada
Porque é assim mesmo, às vezes um pequeno pensamento, na mão do inferno, ele faz crescer com tal prejuízo que pode destruir aquela vida, porque é isso que ele veio, para matar, roubar e destruir. Então, determinados pensamentos que não estão alinhados com a verdade, podem se tornar, gente, um grande obstáculo para nós seguirmos adiante. Na verdade, se a gente não perceber pela verdade, ele vai derrubar a mim e a você. Ele não vai permitir que a nossa vida seja construída, porque nós vamos avançar naquela maneira de pensar. O detalhe é que a igreja do Senhor não é treinada, ou pelo menos ensinada, a reconhecer que tipo de pensamento é esse que eu estou alimentando. E se eu alimento o pensamento que é parecido com a verdade, ele não é a verdade, ele só é parecido. Mais tarde ele me come. Ele me quebra. Quebra minha família. Na hora de eu decidir, eu estou decidindo com base em algo que é fictício, mas eu fui tão convencido a respeito daquilo, que eu fui lá e fiz, pronto, fiz burrada. Está me olhando, hein? Então é assim, não, pastor, eu sei o que eu faço e tal, legal. Era bom a gente estar sempre dizendo ao Espírito Santo, help me, please. Todo dia, Senhor, que a tua verdade, ela tome conta. Por isso, a oração que a gente entrega para os alunos da escola é muito legal. Para que Deus possa fazer essa operação pelo Espírito Santo, porque nós pedimos sempre, gente, Deus ele não entra em você e faz o que Ele quer, a não ser que eu permita. E se o meu anelo é esse, de pedir a Ele, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, a riqueza da minha herança, a suprema grandeza do Seu poder para comigo. Se eu faço de coração, o Espírito Santo responde. E a gente começa a ter entendimento de coisas que são pequenas, aparentemente inofensivas, mas que podem destruir a nossa vida, né? Então, a crença é isso, se a gente permitir corromper, crença é a fé fundamentada na obra da cruz. Essa é a nossa verdadeira crença. Hoje mesmo eu estava conversando com o Marco, um negócio tão legal, né? Eu não sei se você está na Bíblia, obviamente, mas a gente tem que entender isso, né? Você sabia que do ponto de vista da natureza de Jesus, vamos explicar, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele encarnou, Deus encarnou, 100% homem, 100% Deus. Interessante, né? Mas dessa parte, ele era um homem sem pecado, sem a natureza pecadora, que veio de Adão. Está pegando? Então, ele não podia morrer. A morte física, ela abraçou a humanidade, porque lá em Adão, quando Adão pecou, ele perdeu a natureza de Deus, a natureza de Deus se afastou dele, e ele agora então ficou em condição de morrer fisicamente. E essa galera do início vivia tanto que Deus teve que dar um jeito. Falei, dá um jeito aí, cara, que é muito tempo esses caras estão vivendo, 900 anos. O cara tem 120, é um menino, está tirando as fraldas. Mas nós não fomos criados para a morte. Alguém está entendendo? Morte é um lugar que não foi criado por Deus. Satanás se tornou isso. Ele se tornou morte. Porque a glória de Deus saiu dele. Aí o que acontece? Adão perde isso. Perdendo isso, isso é passado para toda a humanidade. É só você ler em casa Romanos capítulo 5. Eu não tenho tempo, se eu entrar por aí a gente vai embora. Mas o que é legal é que Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ainda disse assim, eu a dou para tomar de volta. É Jesus no controle o tempo todo, gente. Satanás não tinha chance. Matou quem não poderia morrer, olha aí. Por quê? Ele foi o perfeito sacrifício. Ele não tinha a natureza pecadora adâmica, e não poderia morrer por si mesmo, que já estava condenado desde o início à humanidade. E ele falou, então eu vou pagar essa penalidade. Eu vou me tornar essa natureza, para que eles possam ter o direito da vida novamente. Na vida de quem? Na vida daquele que crê. Uau, ele pagou o preço, cara.
Que é isso? No completo domínio de tudo. É demais isso. Mas eu creio que na Escola Atos a gente ensina sobre isso aí. Tem uma matéria que a gente fala sobre a obra da cruz, né? A revelação da obra da cruz, muito legal. No 2º ano, né? Tá vendo? Eu estou te animando, hein? Então, vamos embora. Então, sobre a nossa segurança de crença, gente, eu quero te falar isso, que eu creio que eu terminei aqui. Eu não posso concluir nada na minha vida, porque isso aqui são checklist. Eu venho entendendo isso. Tipo, eu não concluo nada na minha vida sem a iluminação do Espírito Santo, da verdade da obra da cruz. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura não é um conceito. Eu sou uma nova criatura não é um título. Eu sou uma nova criatura no mundo do Espírito. Se Deus descortinasse, você ia olhar para o teu irmão e você ia falar, o que é isso? Porque o que está em você e em mim é a pessoa de Deus, gente. Você entende? É muita luz. É isso. Eu sou uma nova criatura, é uma transformação operada na cruz do Calvário e na vida daquele que crê. Então isso não é um conceito, não é um título. Então, legal, se eu sou esse ser espiritual, e eu vivo nesse mundo natural, eu preciso aprender, diga aprender. É legal quando o apóstolo Paulo diz, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer. Legal, então a gente tem que aprender. Aprender a ter o foco da nossa vida e tudo que está ao redor, as situações, pelo lado da nova criatura. Eu estou sempre insistindo nessa área, porque há uma tendência grande a nós valorizarmos o que a gente sente. A gente valorizar a nossa incapacidade, a nossa feiura. Olha no espelho, a gente não gosta nem de ver. E tal, a gente olha e tal, e tenta dar um jeito para ver se melhora. Mas eu não gosto de mim, pastor, o que eu faço? Cara, você tem que aprender a gostar, porque Jesus te ama, rapaz. Morreu na cruz do Calvário por você. Em coisas que a obra da cruz do Calvário fez na minha vida, quando eu comecei a ter entendimento, que me deu ainda mais segurança no meu coração. A gente vive um mundo de uma realidade onde as pessoas vivem muito inseguras, cara, muito carentes de um preenchimento que não vai encontrar em pessoa nenhuma. O único preenchimento é a pessoa de Deus. E aí você vai crescendo no entendimento sobre quem Ele é, a relação que eu tenho com Ele, a obra que Ele fez e o que eu e você nos tornamos. Então isso é um treinamento. Eu saí de casa entendendo que eu sou uma nova criatura, eu não sou um bagaço. Eu não sou aquilo do cavalo do bandido. Mas o mundo passa isso, porque é uma atmosfera de desvalor muito grande, cara. As críticas, né, o desvalor de pessoas, a maneira da gente pensar, isso vem rapidinho. E isso é passado de uma forma ou outra. Aumenta o nível de rejeição, as pessoas, caramba, o que está acontecendo? Não, eu me sinto rejeitado. Mas não é verdade, rapaz. Estou falando para a igreja do Senhor, diga aleluia. Não fui rejeitado, Jesus morreu por mim. Então, se Ele morreu, e é verdade, eu creio, Ele me ama. Mas, pastor, ninguém me ama. Nem o cachorro lá de casa abana o rabo para mim. Essa história que eu sempre conto, né? Que a pessoa fica para baixo, ela está precisando ter entendimento sobre a sua identidade. Valorizar aquilo que Deus fez em mim, Ele me transformou, eu sou uma nova criatura. Meu rosto melhorou, meus olhos, a minha vida, porque a gente começa a ter entendimento, e o Espírito Santo forma isso em você. Então não adianta eu ficar declarando, mas eu me sinto, mas fulano tal disse que eu sou, e tal. Gente, alguém tem que dizer a verdade sobre você, e quem tem que dizer é Deus. A verdade é essa. Quantos aqui são novas criaturas aí? Beleza? Tem certeza no teu coração? Então legal, então toma posse de quem você é, pela identidade de Deus. Então isso aqui tem que ser o nosso foco. Eu não vou pensar nada a respeito da minha vida e situações que eu estou enfrentando, que não são fáceis, assim como os homens de Deus passaram,
Mas eu não vou enfrentar isso com um pensamento errado a respeito de quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém, gente. Mas Jesus me comprou na cruz do Calvário, cara. Eu tomo isso pessoalmente. Eu não era nada, cara, eu era um largado na mão do inferno, condenado. Agora eu sou filho dele, meu irmão. Eu posso sentar na geladeira da casa de papai e tomar lá uma água mineral gasosa com gelo e laranja. Beleza? Eu posso chegar a hora que eu quiser e anjo nenhum vai me atrapalhar de chegar na presença do papai. Pelo contrário, ele me assiste. Eu estou conversando com o pastor maluco, está falando uns negócios aí e tal, parece que ele não vive nesse mundo. Não, a gente vive nesse mundo, só que a gente tem que aprender a viver nesse mundo pela ótica do céu. O foco é a verdade da obra da cruz do Calvário. Essa é a nossa segurança. Ok? Se o inferno dizer assim, mas você está enfrentando esse problema e tal, aí ele já logo quer botar lá aquele tag lá em mim, você lá, bom, bota aí que você é um fracasso, você é uma derrota. Às vezes ele faz detalhes, são coisas que você tem que prestar atenção. Se às vezes uma situação acontece de eu ter um fracasso na minha vida, a minha vida não se torna um fracasso porque naquele dia ou naquele momento eu fracassei numa área. O inferno, ele faz isso. Ele manda o selo de derrotado, quando na verdade foi só um momento da minha vida. E geralmente, por situações que nós vivemos assim, nós aprendemos, cara. A nossa vida não é feita de momento. A nossa vida é feita ao longo de anos. Não posso baixar a guarda para levar um selo de derrotado quando eu estou enfrentando problema. Olha para o lado aí que você está vendo um problemão, por favor, pode olhar. Nossa, é grande, hein? Estou vendo aí? Não adianta, nós estamos aqui, nós nos alegramos em Deus, é a nossa força mesmo, mas eu e você enfrentamos coisas, cara, como eu estava lendo hoje, lá em 2 Crônica, o rei Josafá falou assim, ó, o negócio é o seguinte, hein? Nós estamos aqui, essa terra que você nos deu, a gente te ama, a gente sabe que você é poderoso, estou vendo essa multidão aí, eu não sei o que eu vou fazer não, mas ó, meus olhos estão postos em ti. É isso aí que é a diferença, cara. Onde é que os olhos deles estão? No problema? Não. Os olhos estão postos aonde? Em Deus. Onde é que estão as situações que eu e você nós vamos vivendo e vai tentando minar a nossa força e quebrar a nossa identidade? Beleza, onde é que os nossos olhos estão? Tem que estar aqui, ó, na obra da cruz do Calvário, quem eu sou. Não vai mudar essa formação. Eu sou uma nova criatura. Deus é meu Pai. Ele é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que alguém diga aleluia. Está vendo? Você está ficando animado, está vendo? Eu sei aonde é que está entrando isso, lá dentro de você. É assim mesmo, cara, a gente tem que aprender a dominar. Dominar pela crença, pela formação de quem nós somos. Volto a repetir, não sou melhor do que ninguém. Eu era um perdido. Eu fui achado por Jesus, aleluia. E eu não vou viver esse achado, meu irmão? É claro que eu vou viver. A alegria que hoje eu tenho, que eu não tinha. O fracasso interior que eu tinha, eu não tenho mais. Não, hoje você não está entendendo, eu estou enfrentando problema. Eu sei, cara, eu estou tentando te explicar. Todos nós enfrentamos situações que a gente não tem capacidade de resolver. Mas não significa que nós somos um fracasso. Aí a gente começa a fazer aquilo que eu te falei no início aqui da nossa reunião, não é não? Isso aí, ó, combate espiritual, é um combate de pensamento. O inferno tem essa arte milenar de chegar para o ser humano e dizer uma porção de coisa que não é verdadeira, porque ele não é a verdade, ele é a mentira. Toda vez que ele se manifesta, é para manifestar quem ele é. Ele não carrega uma mala de mentira, ele é o mentiroso. Ele não tem como abrir a boca e sair nada a não ser mentira, não ser engano, porque é o que ele faz nas nações. Nações são povos, povos são pessoas. Daí o fracasso das pessoas em todas as áreas, porque vai aceitando e vai recebendo todo tipo de pensamento, a pessoa até conclui assim, não, é legal, eu acho que é bom, não, vai dar certo, mas é tudo meramente conclusões humanas. Maior parte delas inspiradas pelas trevas, na base de sentimento. Essa não é a base verdadeira, a base